Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá Tá na na rotina, Rotina. tá na rotina para você, casal, somente aqui no YouTube, todas as terças-feiras e sextas-feiras, você tem encontro aqui conosco. Eu sou a Raquel do Fábio. E eu sou o Fábio da lindíssima esposa rainha, Raquel. Aqui nós compartilhamos reflexões, experiências e lançamos discussões sobre temas sensíveis com o intuito de gerar sementes que frutifiquem em seu coração. Sempre em nossas aberturas, fazemos questão de estar trazendo esse versículo para afirmar cada vez mais ele em seu coração, para trazer, levar você reflexão da importância do Altíssimo na vida do casal. Um versículo que demonstra quanto um casal tem que ser firme com Deus, que diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Casal, juntos, unidos, já são fortes. Imagine com a terceira dobra que é Deus, onde você, casal, é a casa e Deus é a rocha. Não tenho nem o que falar. Vamos para o tema. O tema de hoje é como manter o namoro vivo após o casamento. Quanto você que está nos assistindo consegue estar com essa chama acesa com o seu amor? Anos depois, 7 anos, 14 anos, 21 anos depois de casado. Como essa chama está acesa? Qual é o segredo aí? E será que ainda há esse segredo? Ou essa chama já está como um carvão que apagou? Hoje nós gostaríamos de levar você à reflexão e trazer aqui algumas sugestões que nós colocamos em prática em nosso relacionamento, justamente para manter o namoro vivo, para não deixar que o namoro se perca durante essa jornada chamada casamento. E a gente sabe que com o passar do tempo, como é a rotina, os trabalhos, a demanda profissional e pessoal que a gente tem, se a gente não ficar atenta a esses pequenos gestos, a gente acaba deixando o namoro esfriar. Como você falou, a chama esfriar. E a gente gostaria de convidar você a refletir, ver se o que a gente aplica no nosso relacionamento você pode aplicar ou adaptar de acordo com a sua rotina. Na verdade, nós, ao longo desses anos todos, nós avaliamos muitos casais e temos a percepção que no início, né, não há vergonha. No namoro não há vergonha. Há até se vergonhice, né? Não importa onde o lugar, não importa. A pessoa está sempre namorando, beijo na boca, mão naquilo, aquilo na mão, se pegando, aonde quer que seja. Mas aí o tempo passou e simplesmente veio a vergonha. A vergonha de dar um beijo na boca, a vergonha de andar de mão dada, a vergonha de dar um abraço no cônjuge, a vergonha de transmitir afeto do seu amor pela pessoa a qual você ama, que é o seu cônjuge. Interessante esse ponto de transmitir afeto. Antes, quando eu era mais nova, eu não tinha tanto essa questão de preocupação com o próximo. E não se trata de vergonha, porque isso hoje em dia eu tenho diminuído. Se trata muitas vezes de, hoje em dia, da minha parte, de respeito,
porque a sexualidade ela é construída em cada indivíduo de maneira diferente e às vezes o que é aceitável para a gente pode ser escândalo para o outro. Então, publicamente, hoje em dia eu estou com mais cautela. Então, quando eu era mais nova, no nosso relacionamento mais novo, eu não tinha nenhum pudor de dar um beijo extremamente caliente no meu marido e dar aquele amasso é, em vias públicas, digamos assim. Hoje em dia eu já pondero mais, não é que eu não vou demonstrar afeto nem carinho ao meu marido, mas assim, com mais respeito, porque hoje eu tenho um entendimento de que o meu gesto pode escandalizar outra pessoa, então eu tenho que ter um pouco de respeito e cuidado. Eu já não concordo tanto, porque quando amadurecemos, nós temos o dever de ser exemplos, de ser exemplo para outros casais. E aí, mediante novos casais, novos noivos, eles, para eles se olharem, né, de um casal mais maduro, com anos de relacionamento, de casados, como que eles vão se ver no amanhã se esse casal não transmite amor, sexualidade, não transmite afeto, não transmite carinho? Como que outras pessoas mais jovens vão ter um pouco de espelho? Fica essa dúvida porque é um tabu. Porque quando somos mais jovens, quando estamos namorando, né? A gente não tem medo, não tem vergonha se a gente vai estar namorando, praticando dentro de um carro, ou atrás de uma árvore, ou seja lá onde estiver namorando e ali você estiver com a sua esposa, logo no início, né? E você simplesmente se relacionar, digo, beijando ou trocando carinho, não importa. Você não tem esse pudor e essa vergonha. Mas o tempo passou e você acaba pegando e colocando um tabu em sua mesa de respeito ao próximo. Tem que respeitar o próximo, todo mundo tem que respeitar. Mas por isso eu tenho que deixar de dar um beijo na minha esposa? Por isso eu tenho que deixar de andar de mão dada com a minha esposa? De abraçar a minha esposa? Não, querido, não se trata de deixar. O que eu disse é, quando eu era mais nova no nosso relacionamento, eu não me importava de ser mais quente. E você sabe as loucuras que a gente fez na rua, na praça, você sabe que a gente era a linha na pipa no início do nosso casamento. A gente não tinha tempo ruim. Era no cinema, era na praça, era onde O fogo esquentava. tentasse e que nos gerasse maior adrenalina. Já hoje em dia, não se trata só de pudor. Se trata que quando você acaba estudando um pouco sobre sexualidade, você começa a entender que o que é normal para a gente é escândalo para outro. E como cristão, a gente tem que ter esse respeito, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não escandalizar o outro. Não é deixar de dar um beijo, não é deixar de andar de mão dadas, não é deixar de oferecer um carinho. É apenas não exagerar quanto a gente é exagerado. Entende? Deixar o exagero para o nosso quarto. É isso que eu estou falando. Aí vem a reflexão. E por isso eu tenho que deixar de andar de mão dada como muitos casais que no início andavam de mãozinha dada, coladinho no corpo, beijando, beijo no cangote, beijo no, né, dando aquele beijinho gostoso, e simplesmente os anos se passaram e não há um beijinho. Onde a maioria das vezes o filho não nunca viu os pais se beijando, ou os filhos nunca se depararam
com os pais trocando afeto, seja um abraço, seja um pegar a esposa no colo, seja algum gesto de carinho, onde os jovens simplesmente não têm uma referência de seus pais, porque seus pais simplesmente trouxeram uma caixinha e se colocaram na caixinha onde se colocou vários paradigmas. Eu não posso fazer mais aquilo, eu não posso fazer mais aquilo outro, eu não posso fazer mais aquilo outro. E aí simplesmente deixou de namorar o seu cônjuge. Uma das primeiras questões que durante o namoro a gente tem muito é o cuidado. Durante o namoro a gente cuida, a gente tem um zelo, a gente tem um cuidado com o nosso cônjuge muito grande. A gente quer saber detalhes da vida do nosso namorado na época, né? A gente quer saber como é que foi o dia, o que que vivenciou, o que pensa. A gente tem um cuidado, muitas vezes, de quando a gente vai encontrar, a gente preparar algo de gostoso para levar. A gente cuida, a gente serve e sem trazer peso para o cuidado, sem trazer o peso da reciprocidade, sem trazer peso de só eu que estou servindo. A gente faz porque a gente ama aquela pessoa e a gente tem prazer em vê-lo feliz. É importante para a gente manter o namoro vivo no relacionamento, a gente manter o cuidado, a gente manter o gesto de servir com amor, servir não por mera expectativa de esperar algo em troca, mas de servir porque a gente ama aquela pessoa e a alegria daquela pessoa gera em mim satisfação, gera em mim alegria. Então, isso é algo que acaba sendo um paradigma para as pessoas, para os casados, porque eles se esquecem desses detalhes que fazem parte do seu relacionamento quanto namorado. Enquanto namorado, o rapaz buscava a sua namorada no trabalho. E 10 anos depois, ele não quer nem saber. Ele não vai buscar a esposa no trabalho. Onde ele chegava e buscava arrumar tudo para ter mais tempo, um tempo mais de qualidade com a namorada. 10 anos depois, ele chega e tanto faz como tanto fez. E já é sua esposa. Como também é a mesma coisa, antes ele se preocupava em fazer um lanche, né, para agradar a namorada, para poder recebê-la, ou então até ter um gesto de dar algum tipo de presente. 10 anos depois, ele não se importa com nada da sua esposa. No início do relacionamento, no namoro, ele gostava de ver a namorada bonita, cheirosa, sobrancelha feita, cabelo feito, e às vezes ele até ajudava financeiramente. Mas 10 anos depois, às vezes essa esposa tem que se humilhar para pedir coisas pessoais a ele, como uma calcinha, como um sutiã, como uma roupa, e simplesmente ele não se importa. Isso tudo, no passar dos anos, ele esqueceu que essa namorada continua sendo sua namorada. Onde ficou esse, onde ele se perdeu, ou onde eles se perderam? Onde no início, às vezes um falava alguma coisa, o outro preferia se calar, não falar nada, engolir, né? Respeitava, e 10 anos depois, o outro não pode falar nada que é motivo de guerra. Onde ficou esse homem ou essa mulher, que são as mesmas pessoas no início do namoro? Eles provavelmente se perderam com as frustrações, eles provavelmente se perderam com a sobrecarga,
porque a gente sabe que a vida a dois é extremamente desafiadora. Interessante que você falou todos os outros cuidados aí com a sua fala, que é o tempo de qualidade, é a atividade gourmet, porque quando a gente tá namorando, a gente preza muito pelo tempo de qualidade com o nosso namorado ou a nossa namorada. É extremamente importante ter um tempo com essa pessoa, seja um tempo assistindo um filme, seja um tempo fazendo uma caminhada, fazendo um piquenique, mas que seja algo onde ambos estão verdadeiramente conectados emocionalmente. Você falou muito bem aí da escuta, da comunicação. E na realidade, a gente fica contando as horas quando a gente estava namorando para a gente estar com o nosso namorado. A gente gera no nosso coração uma ansiedade muito grande. Falando aqui, eu me lembro, nossa, quando a gente se encontrava para ir para o bosque fazer caminhada, eu ficava numa ansiedade absurda. É na expectativa de encontrá-lo para a gente fazer a nossa caminhada, dar os nossos amassos no mato. Você fica com a sua mão boba lá, querendo descer e eu subindo. Eu ficava numa ansiedade tremenda. Hoje, essa ansiedade se transformou. Hoje, a minha ansiedade fica quando você está chegando em casa. Então, eu sempre gosto de saber quando você está saindo do trabalho para que eu possa me preparar para lhe receber. Então, a ansiedade, ela mudou. Porque hoje a gente tem o nosso tempo de distante um do outro, mas tem o nosso tempo que a gente está junto. E a gente sempre busca fazer esse tempo que a gente está junto, da gente não desperdiçar, da gente aproveitar o máximo possível. E continuando com as brincadeiras de início da mão boba. Mas são escolhas. Nós fizemos escolhas e continuamos com as nossas escolhas, nossas decisões. Não importa o quanto cansado estamos, nós nos prezamos pelo nosso tempo de qualidade, de estarmos juntos e namorando. Eu sempre olho para minha esposa e a vejo como minha namorada. Eu falo, eu tenho minha eterna namorada. Então eu mando para minha mente que ela é minha namorada. Então toda vez que eu vejo a minha esposa do jeito que ela é linda, perfeita para mim, eu sempre idealizo, é minha namorada. Então tudo que eu pratico com ela é como se eu tivesse iniciando um namoro com ela hoje. Por que isso? Eu penso, o dia de ontem foi ontem. O dia de hoje é um novo dia. É sempre isso que a gente conversa. E o pior é que ele fala isso, porque vou entrar nesse, vou fazer um adendo, ele fala isso todo dia. É, às vezes, quando ele tá de folga, assim, ele pensa que ele é coelho. Aí ele fala assim pra mim: ai, tem que aproveitar. Um mulherão desse tem que aproveitar. Eu falei, cara, mas a gente acabou. Ele não, mas isso já é passado. Já passou, já foi. Agora é o presente. Você é muito engraçado. Isso aí ele sempre fala. E assim, o tempo de qualidade, eu não sei como é a sua rotina, eu não conheço a sua rotina, mas de repente programar um dia, de 15 em 15 dias, programar uma noite romântica em casa, sabe? Se vestir, ele falou da questão de estar bonito, de estar cheiroso, da questão do cuidado pessoal, se preparar, tomar aquele banho gostoso, fazer aquela higiene gostosa, sabe? Ficar todo limpinho, toda limpinha, cheirosinha. Programa um momento especial. Se gosta de dançar, coloca uma música. Vamos dançar. O momento especial, ele pode ser a qualquer momento, pode ser todo dia.
O importante é o quanto você se prepara todos os dias, é você olhar para si, mentalizar e idealizar exatamente isso. Eu tenho que estar preparado para minha esposa, ou eu tenho que estar preparada para o meu marido. Quando meu marido chegar, eu vou estar dessa forma para eu recebê-lo. Ou o marido, eu vou chegar, fazer as atividades e, se tudo correr bem, ó, vou lá buscar minha esposa no trabalho. E assim sendo feito, você lutar com você e o interior, porque você está cansado, você está exausto devido à rotina do dia. Mas você se vencer mais um pouco por alguém que te ama. Porque esse alguém que te ama é o bem mais precioso que você tem. Então é você se esforçar em todo momento e você lutar com você, vencer suas barreiras, vencer seus obstáculos. Só quem pode fazer isso por você é você mesmo. E você mandar sinais para você. Eu vou agir com a minha esposa cada vez melhor, melhor, ainda melhor. Farei, me esforçarei mais do que no início do nosso namoro. É você ter essa luta constante de você se aperfeiçoar. Mas para isso você tem que desejar isso. Esse desejo é o mesmo desejo de você querer crescer na vida, de você querer conquistar coisas, de você querer batalhar por um cargo melhor, um salário melhor. Essa mesma iniciativa é o que tem que te impulsionar a mesma iniciativa de você buscar ser um marido melhor ou uma esposa melhor. Porque quando você começa a alinhar ambos os cônjuges, vocês prosperarão no relacionamento de vocês. E vocês vão ter esse namoro vivo em todo o tempo. E a nova geração que vai vir após de vocês, a partir dos filhos de vocês, vai aprender isso, esse namoro, para quando eles se tornarem adultos, eles levarem também consigo aquilo que eles aprenderam. Ver o pai sendo gentil com a sua mãe, sendo amigo, sendo amoroso, sendo ouvinte, porque vai chegar um momento que Sendo ouvido também, né? é muito legal quando eu paro de vez em quando e eu vejo a reação do meu filho fazendo, né, coisas em relação com a mãe dele, gestos. Eu falo assim, nossa, ela mesmo fica, né, toda feliz. Pô, meu filho saiu da escola, tava no shopping, ele, com 15 anos, ele saiu, veio aqui, mãe, eu vou aí te buscar. Mãe, calma, antes de atravessar a rua. Sabe, esse cuidado que ele tá tendo com a mãe dele é uma referência daquilo que eu sou com a minha esposa. De me jogar para o canto da parede. Ele demora um pouco às vezes, mas quando ele dá por si, ele já vira e já me joga para o canto. Como é que meu filho, ou seu filho, ou seus filhos vão ser pessoas melhores, respeitar suas namoradas, suas noivas, suas esposas, sem uma referência dentro de casa? Começa a partir do pai, que é o marido, da mãe, que é a esposa. Tudo começa ali. De ver eles trocando afeto, de ver eles conversando. E mesmo após uma leve discussão, eles estarem se amando, se ajudando. Então, isso é extremamente satisfatório porque passamos a ser uma referência. E para a gente ser referência, além dos nossos filhos, para uma nova geração, tem que partir de nós. Por um período de namoro, a gente sempre se prepara para ter um momento para sair, para comer um hambúrguer, comer uma pizza, seja tomar uma casquinha. Mas era sempre um momento extremamente de alegria, um momento de tamanho prazer que você tinha em sair para comer algo com seu cônjuge.
Hoje em dia, infelizmente, essa prática, a gente precisa se vigiar, porque eu vejo sim muitos casais saindo em belíssimos restaurantes, em restaurantes extremamente pomposos, mas que não há olho no olho, não há toque nas mãos, não há uma conversa gostosa como existia anos atrás. Hoje em dia, a gente precisa se policiar para manter esse namoro através dessas atividades gourmet em vamos sair, vamos comer um churrasquinho de rua. Temos filhos? Não, não temos filhos, vamos deixar o celular em casa. Temos filhos? Tá bom. Um dos dois cônjuges leva o celular e deixa na bolsa, só por um caso de emergência de o filho ligar. Ah, não, mas eu trabalho com internet, eu preciso estar sempre produzindo conteúdo. Tira os primeiros 3 minutos, produz o seu conteúdo, ou no final, ou quando a comida chega, produz o seu conteúdo e larga o celular. Uma conversa olho no olho, uma partilha daquele momento, desfrutando o prazer de uma comida boa, juntamente com o prazer de estar em uma boa companhia. Então, são pequenas, pequenos gestos, pequenas situações que a gente pode se adaptar para a gente manter o namoro vivo após o casamento. Eu sei que hoje em dia o celular ele é algo que gerou um vício mundial, porque em tudo quanto é lugar que você vai, você só vê assim, ó. É algo que está se tornando extremamente comum. Eu diria que o celular virou o amante digital. Não me olha assim não, mas é verdade. Porque você está diante do seu cônjuge e não tira o olhar do celular. Você tem mais tempo com o celular do que com o seu cônjuge. Aí você reflete, o celular é o celular. O celular passou a ser o seu amante. Você só ainda não teve essa percepção. Vai ter agora nos assistindo. Porque você dá mais tempo, olha mais o celular, admira mais o celular, toca mais no celular, interage mais com o celular, se comunica mais com o celular, troca afeto pelo celular. E o afeto é tão grande que muitos casais não têm a percepção que se o celular cair, pifar de alguma coisa, acabou o mundo. E às vezes o cônjuge corta o dedo, ou dá um tropeço, ou o salto da esposa quebrou, ela dá uma torcida no pé. Tanto faz, irrelevante, nem pergunta, nem tenta cuidar. O cuidado diante de uma situação dessa que certamente ocorreria na época de namoro. Porque na época de namoro, você não quer perder tempo com o celular. Porque perder esse tempo, você vai jogar fora aquele tempo gostoso de afeto, carinho, paixão. Então vocês não vão querer perder o tempo com o celular. Mas anos depois, 10 anos depois, o celular tomou conta de vocês. E vem a reflexão. Você que está nos assistindo, o que você determinou ou determina para o seu relacionamento? Seu relacionamento simplesmente tá que nem o carvão, precisando daquele gás que só você pode dar com seu cônjuge? Nunca tinha pensado nisso, mas o celular ele me possuiu de tal maneira que eu tenho todo o tempo, me comunico com o celular, mas eu não interajo nada com a minha esposa. Eu não estou nem falando de filhos, que é um desafio nos dias de hoje. Mas qual a escolha que você quer se permitir tomar? Reacender e manter vivo
o seu casamento, o namoro, continuar deixando ele apagado, sem vida, porque a chama parte de mim e de você que está nos assistindo. Quando a gente passa a se dedicar a buscar resgatar esse namoro, a gente vai fortalecendo o nosso laço emocional com o nosso cônjuge. Eu acredito que o laço emocional é um dos principais ingredientes para um relacionamento forte. Eu não sei, eu não conheço a sua rotina, eu não conheço você, não conheço sua história, nem seu casamento, mas eu acredito que são pequenos gestos que a gente pode implementar em nosso casamento, que a gente pode trazer de volta do namoro para o nosso relacionamento, para poder manter esse namoro vivo, manter essa conexão emocional viva, manter esse relacionamento com essa chama viva. Eu sei que não é fácil, é lógico que não é fácil, é desafiador. Até mesmo porque num período de namoro, a gente não vivia 24 horas com o nosso cônjuge, a gente não tinha essa possibilidade de ver aqueles pequenos defeitos, de ver aquelas situações que nos causam uma raivazinha, sabe? Que nos faz passar raiva e morando junto, a gente acaba vendo certas situações que nos faz passar raiva, mas vamos focar mais nas qualidades, vamos trabalhar para resgatar, vamos criar hábitos novos, vamos buscar nutrir a relação de uma maneira como a gente se empenhava, a gente se importava e a gente priorizava na época do namoro. Porque eu não sei você, mas eu na época de namoro, que foi um namoro muito curto, era uma preocupação com cada detalhe, era um empenho com cada detalhe, era um planejamento com cada vez que a gente ia se encontrar, que a gente ia fazer alguma programação. E hoje, esse planejamento, essa preocupação, esse empenho, ele ainda se mantém vivo, ele ainda se mantém firme. É lógico que não da mesma maneira da época do namoro, mas a gente vai se adaptando, criando estratégias diferentes. E você conhece, você sabe como é o seu cônjuge, você conhece a relação que você está construindo, e cabe a você buscar criar estratégias que venham nutrir, venham fortalecer a relação de vocês, venham fortalecer a construção de vocês. Aqui a gente assim busca muito não deixar de se tocar, não deixar de ter esse tempo de qualidade, não deixar de ter essa atividade gourmet, não deixar o cuidado de lado, nem o servir. E no se tocar, a gente implementa, tipo, no banho, tomamos banho juntos, no momento do chuveiro lá, a gente um passa sabonete no corpo do outro, e a gente vai criando e a gente vai buscando estratégias dentro da nossa realidade, dentro da nossa vivência, dentro da nossa construção, para manter vivo a conexão emocional barra namoro no nosso relacionamento. E algo que acaba completando nessa época de namoro, né? A, a, a namorada, ela tinha todos os detalhes de se preparar para ter um encontro com o seu namorado, porque na mente dela, dependendo do tempo que já estão namorando, ela já pensa o quê? De se tornar noiva daquele namorado. Então, ela busca se cuidar, se preparar para ir de encontro ao seu namorado com desejo de ser seu futuro noivo. O rapaz, a mesma coisa. Às vezes ele não se cuidava tanto, era desleixado, despreocupado, assim como eu era, né? E aí, a partir da namorada inserir isso nele, ele começar a se cuidar,
se arrumar mais, porque às vezes ela vai estar com amigas, com pessoas, com familiares. Então ele começa a se preparar para a sua namorada, para chegar bem, né? Para criar uma boa impressão. Mas com o tempo isso se perde. Então é um momento de refletirmos, de termos uma reflexão desse namoro, do início, para reacender esse namoro no hoje. De simplesmente começar com pequenos afetos de carinho, voltar a andar de mão dada, um abraço, voltar a se beijar, voltar a se acariciar, a se preocupar com o cônjuge em detalhes pequenos que sejam, no preparar algo que ele ou ela gosta, no comprar algo que ele ou ela gostam. Às vezes, não precisa de muita coisa, é apenas levar um docinho que ela gosta muito. Às vezes você comprar algo para você e simplesmente você lembrar também daquilo que ela gosta e levar para ela ou levar para ele. Reacender esses pequenos detalhes e ir reacendendo, porque a chama, quando ela começa a reacender, né, às vezes é necessário botar mais carvão para ele ficar mais forte para a gente fazer aquele churrasco. Eu trago essa Analogia. analogia porque é exatamente isso. Então, e a gente fazer isso de pouquinho em pouquinho, ir lá abrir a porta do carro para ela, sabe? Preparar uma comidinha, levar ela para sair. Às vezes, quanto tempo você não pega a sua esposa e vai dar um passeio? Pegar ela e passear num bosque, numa praça, andar de mão dada, parar do lado, comprar um sorvete, ficar ali trocando uma ideia, se beijando, se olhando, esquecer isso aqui, ó, e ter a reflexão a partir de hoje. Isso aqui não vai ser mais meu amante. Vou deixar isso de lado, a não ser que tenha filhos. Se eu pudesse, eu não andava com isso aqui. Mas, às vezes, a gente, quando sai, um só leva, porque o nosso filho, às vezes, quer ligar para fazer alguma coisa, preocupação. Então, um só leva, tá ali. Se a gente for fazer um videozinho, faz aquele videozinho rápido, guardou na bolsa. E se for pegar, fica lutando. Não, não vou pegar isso não. Não, não vou pegar isso não. Caiu uma mensagem? Não, não vou pegar isso não. Deixa para lá. Tira o som. É uma luta. Isso é verdade. É uma luta. Esses desafios começam a partir de mim, a partir da minha esposa. Eu gosto muito de olhar todo dia e ver quanto a minha esposa continua sendo a minha namorada e quanto a admiro. Mas para eu ter essa mesma visão, eu tenho que treinar minha mente todo santo dia. Pequenos gestos, não precisa de muita coisa, um passinho de cada vez, um hoje, um amanhã, outro. Comunicação, conversar é extremamente importante. Às vezes um carinho, sabe? Pegar aqui na esposa. Cada um vai saber o que é bom para seu cônjuge. Só você vai saber. Eu busco compreender a minha esposa. Então, eu com a minha esposa. E você aí com a sua esposa, ou você com o seu marido. Hoje, a minha esposa sabe os toques e os resultados que ela vai ter comigo. E eu sei dos toques e os resultados que eu terei com ela. Então, mas é o quê? Porque a gente busca vir treinando e conhecer um ao outro no passar do tempo. Mas para isso, há um exercício contínuo de minha parte e da parte da minha esposa. Um esforço contínuo. E aí, para você que está nos assistindo, esforça-te para que você seja bem-sucedido e tenha um casamento barra namoro reavivado. Uma dica extra é que no namoro a gente geralmente se preocupa com que comportamentos nossos
que a gente tem que afasta a nossa namorada da gente. E depois do casamento a gente perde essa noção de se preocupar. Quais são os comportamentos que eu tenho, que eu faço, que eu acabo afastando meu marido de mim, que eu acabo afastando minha esposa de mim. Hoje eu ouvi de uma esposa, ela estava falando uma particularidade do marido dela que deixa ela enojada, segundo a fala dela. É que toda vez que ele vai para o banheiro, que ele vai fazer número 2, ele deixa a porta aberta. E isso para ela não é intimidade. Isso para ela é um comportamento nojento que faz com que ela tenha repulsa do marido. E aí eu perguntei para ela: você já falou isso com o seu marido? Não, ele tem que saber. E muitas vezes a gente tem esse mesmo comportamento. Não estou dizendo que seja o seu caso, mas muitas vezes a gente tem aquele comportamento que acaba afastando o nosso cônjuge e a gente nem tem a consciência porque nunca foi falado. Então, pergunte, tenha essa sensibilidade e pergunte ao seu cônjuge: meu amor, existe algum comportamento que eu tenha que acaba afastando você de mim? Pergunte com carinho, pergunte com empatia, escute e aceite a resposta e busque melhorar. Você sabe quais são os melhores comportamentos, as melhores vivências que você viveu durante o namoro, que foi gostoso para você, que foi gostoso para o seu cônjuge e como resgatar, como trazer isso de volta. A gente tem os nossos e a gente busca nutrir isso na nossa construção diariamente. Então, a reflexão de hoje é te levar a refletir quais são os comportamentos, quais são as vivências que você teve no namoro, que foi gostosa, que foi prazerosa, e como é que você vai trazê-los para o presente, para você reaplicar no seu casamento, para, como meu marido disse, manter essa chama acesa, porque é muito gostoso, gente. É muito gostoso você ter o prazer de estar na companhia do seu marido e de você se preparar para você estar com seu marido. Aí você que está nos assistindo, né, é vocês terem isso, mas de vocês, sabe? Algo que só vai ser de vocês. Vocês é que tem que saber. Até mesmo porque a sexualidade ela é subjetiva a cada indivíduo. Então não adianta querer pegar a minha construção e transferir para você porque não tem como, porque ela é sociocultural, ela é biológica, ela é psicológica e ela é religiosa. Então a sexualidade ela tem esses 4 pilares de sustentação. Então, é muito subjetiva a cada indivíduo, entendeu? Aqui, nós dois, os dois, tem pilares que são extremamente em comum. Então, a gente tem os nossos valores, na nossa construção, se casam. Na sua, aí é você com o seu cônjuge para descobrir. E sempre, gente, diariamente a gente tem a oportunidade de descobrir coisas novas. E de repente até descobrir um hábito novo que venha nutrir muito mais a relação de vocês. Esse é o Tá na Rotina, somente aqui no canal do YouTube para você. Muito obrigada pela sua companhia. Se esse episódio fez sentido para você, deixe o seu joinha. E se você tem aquela amiga, amigo que está precisando ouvir essa mensagem, já envia. Envia para amigos, conhecidos, familiares, encaminhe para todos. Tá na rotina, toda terça-feira e sexta-feira, somente aqui no canal do YouTube para você. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.